Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anéis de matrizes, né? Então, o conjunto das matrizes, são conjuntos, né, que trazem ótimos exemplos e contra-exemplos para o contexto de anéis e tudo mais. Então a gente vai ver eles com um pouco mais de calma. Nesse vídeo a gente vai falar só deles. Algumas coisas estão demonstradas nesse vídeo e outras não. As que não estão feitas lá nas notas de aula. Peço que vocês confiram lá, tá bom? Bom, então vamos começar com matrizes que têm todos os coeficientes reais, com duas linhas e duas colunas. Então essa é a definição do conjunto, né? Então os elementos a gente sempre vai escrevê-los assim, ó. Um colchete de cada lado, um número real aqui, um número real aqui, um número real aqui, um número real aqui, certo? E as operações desse conjunto, bom, a adição você simplesmente soma as respectivas entradas, ó. Então a soma de duas matrizes 2 por 2 também é uma matriz 2 por 2, onde o primeiro elemento aqui, ó, né, o que está na primeira linha e primeira coluna, é a soma dos elementos respectivos das primeiras linhas e primeiras colunas. E assim por diante, certo? A multiplicação ela é um pouco mais complicada. Então, como é que ela funciona? O elemento que está na posição 1, 1, né, de linha 1, coluna 1, é o resultado da multiplicação da linha 1 da primeira matriz pela coluna 1 da segunda matriz. Então eu pego essa linha e multiplico ela por essa coluna, coordenada a coordenada. E eu somo o resultado. Então fica A vezes Z mais B vezes G. O resultado aqui, por exemplo, né, é a linha 1, coluna 2. Então linha 1, coluna 2. Então fica A vezes F mais B vezes H e assim por diante. Acho que alguns de vocês já conhecem matrizes, mas os outros que não conhecem, aqui está a definição, certo? Então, a gente vai provar que esse conjunto, né, de matrizes com essas operações, essa estrutura algébrica, é um anel com unidade. Antes de mais nada, perceba que a adição e a multiplicação estão bem definidas, né? Porque o resultado, da maneira que está definido, ele sempre dá uma matriz 2 por 2 com entradas reais, tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira propriedade é a associatividade da adição. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer essa conta e mostrar que ela dá igual a essa conta. Isso que é a associatividade da adição, certo? E não é difícil, quer dizer, a gente primeiro faz essa soma aqui de dentro do parênteses, que dá isso. Depois, a gente soma com essa outra matriz, então dá esse resultado. Aqui dentro, ó, é uma conta de números reais, são contas de números reais. Nelas, vale a associatividade. Então eu posso associar de forma diferente cada uma das contas e separar as matrizes. E tudo isso dá certo. Então a primeira vale. Para a segunda, eu tenho que provar que a adição é comutativa, ou seja, provar que essa conta é igual a essa. Então tá vendo que eu troquei as duas matrizes de lugar. Bom, essa conta aqui, está aqui o resultado, certo? Mas perceba que nos reais a adição é comutativa. Então, A mais E eu posso escrever como E mais A. B mais F eu posso escrever como F mais B. E assim por diante. E quebrando de novo eu chego exatamente na outra parte da comutatividade, né? Então vale a 2. Para a terceira propriedade eu tenho que dizer quem é o elemento neutro desse conjunto com a operação de adição. Então você tem que dizer quem é o elemento neutro. Nesse caso, perceba que a adição é coordenada a coordenada. Então, se eu botar o elemento neutro dos reais em cada coordenada, vai dar tudo certo, né? E é isso que eu fiz, olha só. A matriz elemento neutro é a matriz que tem 0 em todas as suas entradas. Para a quarta propriedade, o que eu faço? Eu pego uma matriz qualquer e eu devo apresentar quem é a sua matriz oposta, certo? Então, lembrando que daí a operação entre elas, né, a soma delas, tem que dar a matriz nula, a matriz da propriedade anterior. Bom, como eu estou falando de números reais, é só eu pegar o oposto de cada entrada e eu vejo que essa operação dá exatamente a matriz nula. Para a quinta propriedade, a associatividade da multiplicação, é uma conta mais longa, você tem que fazer muito cuidadoso, tem que ser muito cuidadoso, né, fazer passo a passo. Mas tudo dá certo e, de novo, a gente acaba utilizando propriedades dos números reais, mas de fato você conclui que essa conta é igual a essa conta aqui. Então, assim também vale. E o mesmo
para distributividade, né? É só questão de você escrever toda essa conta, mas vai dar tudo certo. E, então, o conjunto de matrizes com essas duas operações é um anel. Bom, esse anel ele não é comutativo. Por quê? Se você pegar essas duas matrizes aqui, por exemplo, porque assim, se eu quero mostrar que um anel é comutativo, eu tenho que mostrar que A vezes B é igual a B vezes A para todo A e B. Mas se eu quero provar que ele não é comutativo, basta eu tomar um exemplo. Então, se eu pegar essas duas matrizes aqui, ó, você faz a continha e você vê que A vezes B é diferente de B vezes A. Tá vendo? Tem uma diferença aqui. Então, o produto de matrizes não é comutativo. Não vale a sétima propriedade. A oitava vale. E esse aqui é o elemento neutro. Então, se eu pego uma matriz qualquer e eu opero com essa matriz que eu estou propondo que seja o elemento neutro, eu vejo que isso vai dar, de fato, ABCD. E aí tem que fazer o outro lado também, né? Tem que fazer essa matriz vezes ABCD e também tem que chegar no ABCD. Isso eu deixo para vocês fazerem. Então, vale a 8. Então, esse anel já é um anel com unidade, certo? Bom, no caso das matrizes, não vale a nona propriedade, eu até já comentei isso no vídeo anterior. Você consegue duas matrizes não nulas cujo produto dá zero. Essas duas aqui, ó. Então, se você realizar o produto entre elas, você obtém a matriz nula, a matriz que é o elemento neutro da adição. E, por fim, a décima propriedade também não vale, porque se eu pego uma matriz, por exemplo, se eu pego essa matriz aqui, eu consigo demonstrar que não dá para invertê-la, ou seja, pega essa matriz e multiplica por algo genérico. O resultado sempre vai dar algo desse tipo, ó. Mas se essa matriz fosse inversível, eu precisaria que esse resultado, na verdade, fosse isso. Mas perceba que aqui, ó, eu tenho que dar 1, né? E aqui deu 0. Então não vai ter como arrumar isso, certo? Então eu achei uma matriz que é diferente da matriz nula e que não possui inverso multiplicativo. Então, o nosso conjunto, ele realmente é um anel com unidade. Certo? Muito bem. E perceba também o seguinte, né? A gente já provou que um anel com unidade, se vale a 10, então vale a 9. Como não vale a 9, a gente já provou isso no slide anterior, então também não vai poder valer a 10. É uma questão lógica, né? Muito bem. Bom, dá para generalizar isso de duas formas. A primeira é fazer matrizes maiores, ó. Então, em vez de fazer uma matriz só com duas linhas e duas colunas, eu posso fazer uma matriz com n linhas e n colunas. Apenas generalizando as operações, né? A adição é coordenada a coordenada, e a multiplicação também é aquela coisa, né? Você pega uma linha inteira, multiplica pela coluna inteira, e esse resultado é o que fica na posição IJ. E dá para provar que isso também é um anel com unidade. Fica para vocês fazerem. E por fim, a gente está falando aqui de um exemplo de matrizes com coeficientes sendo números reais, mas na verdade dá para fazer isso com os coeficientes estando em um anel qualquer. Então, seja um anel qualquer, eu posso fazer as matrizes com n linhas e n colunas, onde os elementos estão nesse anel, certo? E as operações definidas de modo muito parecido, na verdade de modo igual ao no caso dos reais, certo? E esse conjunto também vai ser um anel, e para saber se valem as outras propriedades, tudo vai depender do A. Então, sumarizando essas outras propriedades, olha só. Se o A tem um elemento cujo quadrado é não nulo, ou esse anel possui dois elementos cujo produto entre eles não seja comutativo, né? Então BC seja diferente de CB, então esse conjunto de matrizes não vai ser comutativo. Além disso, A possui unidade multiplicativa se e somente se o conjunto das matrizes sobre A possui unidade multiplicativa. Também, se o A possui um elemento não nulo, então as matrizes não vão satisfazer a propriedade A9. E por fim, se o A é um anel com unidade 1, então com certeza o conjunto de matrizes não vai satisfazer A10. Tá? Então, todas essas propriedades elas estão feitas nas notas de aula, é para vocês darem uma olhada lá e me escreverem se tiverem dúvidas. E na próxima aula a gente vai ver o exemplo de anéis de funções. Até a próxima!